que é a revista preferida do Pirula. Vejam só, super interessante. E o que é que nós temos na capa? Uma mão toda machucada, ensanguentada, segurando uma Bíblia. E a matéria? Extremismo evangélico. Nossa Senhora, como esses evangélicos são malditos! Olha só, milícias atacando cultos de outras religiões, meu Deus. Minorias acuadas. Teocracia no Congresso. Entenda como alguns radicais ameaçam incendiar o Brasil com ódio religioso. Nossa, nós estamos vivendo realmente em um país em guerra por causa dos evangélicos. Os evangélicos estão acabando com tudo no nosso país, não é verdade? Engraçado que a revista coloca uma capa como essa, mas não cita sequer um caso de sequer uma pessoa com ferimentos leves ocasionado por um crime de ódio religioso. Um caso, não cita um caso. Até aquela moça que levou uma pedrada na cabeça, sabe se foram evangélicos. A mãe da moça é inclusive da mesma igreja do Malafaia. Mas vejam só, com os cristãos tudo é válido para escarnecer, para vilipendiar, para culpar os cristãos de qualquer tipo de coisa. Mas vejam só o cinismo, a canalice de uma revista como essa. A capa dessa revista foi logo após os assassinatos no Charlie Hebdo. O Islã, eles matam mais de 150 mil cristãos por ano só por serem cristãos. Essa capa foi logo depois dos assassinatos. Pergunte se eles estão falando mal. Não, eles fazem uma matéria só enaltecendo Maomé e enaltecendo o islamismo. Vejam como esses caras são canalhas. No final da reportagem dizem: um continente unificado por uma nova religião e que deixou como maior legado a ciência. Boa parte da matemática que conhecemos hoje veio de gênios que nasceram sob a religião de Maomé, uma religião humanitária, que ao propor uma sociedade menos desigual e mais aberta ao diálogo, encarnou muito do que a humanidade tem de melhor, que meia dúzia de psicopatas não acabem com esse legado. Meia dúzia de psicopatas só, ali que atacaram Charlie Hebdo. Procure no YouTube o seguinte: o mito da minoria radical islâmica, né? A falácia da minoria radical islâmica. A grande maioria dos muçulmanos, 80% dos muçulmanos, pregam a destruição total da civilização ocidental. Como é que são meia dúzia? Você procure na internet o mito da minoria islâmica. Procure e depois veja os vídeos. Aí vem aqui um continente unificado por uma nova religião que deixou como maior legado a ciência. Ah, a ciência! Os estudiosos islâmicos ortodoxos rejeitaram totalmente qualquer concepção do universo que envolvesse leis físicas constantes, pois, para eles, a autonomia absoluta de Alá não poderia ser restrita por leis naturais. Por que é que você acha que esses caras vivem até hoje na Idade Média? Não é possível fazer nenhuma ciência quando você acredita e rejeita qualquer concepção do universo que envolva leis físicas constantes. Por que é que você acha que o Islã vive hoje na Idade Média? Mas não, a revista diz aqui que, nossa, é o maior legado da ciência. Há alguns pobres que depois foram perseguidos bem no início do islamismo. E a época de ouro do Islã? A idade de ouro do Islã. Por que é que eles não falam que o maior crime da humanidade, a maior escravização de pessoas aconteceu na idade de ouro do Islã? O maior desrespeito com o conhecimento humano aconteceu na idade dourada do Islã. Tem até aquela frase famosa que eles diziam, que é o seguinte: quando queimavam as bibliotecas que possuíam os maiores tesouros de conhecimento da história da humanidade. Queimaram todas essas bibliotecas e diziam o seguinte: se já tem no Alcorão, se já está no Alcorão, queime, porque não é necessário. E se não está no Alcorão, queime, porque é supérfluo. Queime das duas formas. E assim eles acabaram com as maiores bibliotecas da África que mantinham o núcleo de conhecimento que hoje seria absolutamente importante e fundamental. Então, é muito engraçado. Ainda fala aqui uma religião humanitária
que ao propor uma sociedade menos desigual e mais aberta ao diálogo, quando? Quando? Quando foi isso? Como vocês são canalhas, quando foi isso? Imagine se aqui no Brasil todas as escolas tivessem o ensino do Islã. Se houvesse uma mesquita em todo lugar. Aí sim vocês poderiam fazer uma capa como aquela lá do cara com um Alcorão ensanguentado na mão. Não sei onde está a revista agora, tá aqui. Um Alcorão ensanguentado na mão. Aí sim. Porque os caras que, se isso acontecesse, aí sim, os caras que estão fazendo candomblé, estão fazendo macumba, estão fazendo qualquer outra coisa, seriam sim mortos, explodidos, esfaqueados. Eu vou comentar ainda mais a respeito dessa matéria aqui, para que nós possamos ver toda a canalice dessa matéria num próximo vídeo. Eu não quero que fique muito longo os vídeos aqui. Vou deixar claro a primeira parte do meu vídeo. Maomé foi um guerreiro sanguinário durante toda a vida dele. E no final, ele perseguiu todas as pessoas que tinham um credo diferente do dele e a pena era a morte. Quando você ouvir falar a respeito da idade dourada do islamismo, lembre daquelas moças cheias de panos, cheias de véus, né? Aquelas pobres criaturas eram retiradas das famílias, as famílias eram mortas, e elas eram vendidas para algum harém de algum sultão no Oriente Médio para servirem como prostitutas, escravas durante toda a vida e ter uma morte miserável no final. Que beleza a idade dourada do islamismo, né?